Mais um dia, mais uma oportunidade. Uma segunda-feira, que essa semana possa ser uma semana de bênção, de vitória. Quero cumprimentar vocês aí da live também com a paz de Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. Vou trazer hoje uma mensagem da paz de Deus que está em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 20, é a leitura dessa manhã. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 20. Vou fazer essa leitura. Glória a Deus. Fica no Novo Testamento. Glória a Deus. Bom dia aqui para Bia, para Gabriele, Deus abençoe, tá? O Adelto, aí conosco aí, Deus abençoe a vida de vocês, obrigado por acompanhar, tá? Esse trabalho da gente, tá bom? Eu quero deixar aqui como é que eu posso dizer? Abrir entre parênteses, né? Você dá a sua opinião, irmão. Você pode dar a sua opinião sobre a questão da live, das mensagens, né? De mim. O ensinamento que eu vou trazer hoje é sobre isso. Que tem por tema que diz assim, ó: quem diz os homens que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Esse é o tema desse ensinamento, onde eu vou fazer a leitura aqui dentro. Você pode dar a sua opinião, irmão. Tá entendendo? Apesar que você não me conhece pessoalmente, não convive comigo, mas você pode interagir. Pastor, o que eu só acho se eu fizer a live assim? Se eu mudar isso aqui, tá entendendo? Não quer dizer que eu vou mudar, não quer dizer que eu vou fazer. Tá? Mas eu estou aberto a opiniões, a crítica. Crítica, ninguém quer receber crítica, né? Quem quer receber crítica? Mas a crítica, quando ela é construtiva, ela ajuda a pessoa a crescer, não é verdade? E aprendo algo com Jesus aqui, que Jesus, ele deixa um leque, ele deixa aberto para ele. Quando ele pergunta, né? Quem diz os homens que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? E eu comecei a meditar isso desde ontem de noite. Eu vinha de São Paulo meditando. Tá entendendo? O que esse pessoal dizem de mim, irmão? Muita gente fala muita coisa boa. A leitura diz assim, começa no versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: um dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém? Amém. Antes de eu começar, eu quero fazer uma oração. Espírito Santo,
meu Deus. Senhor, se tem um livro que a gente lê e o próprio autor está presente, se chama Bíblia. E tua palavra diz que eu tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, tu está no nosso meio. Deus, coloca as palavras certas na minha boca. Não deixa que eu venha usar púlpito, tribuna, tua palavra para jogar indireta para ninguém, para jogar pedra em ninguém. Mas eu quero ser movido pelo teu Espírito nesta manhã, para falar aquilo que o Senhor colocar na minha boca. Tu conheces a sinceridade do meu coração. A tua palavra ela é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Prepara, Senhor, o nosso coração para receber a tua palavra, Pai. Todos aqueles que for abrir essa live, possa, Senhor, meu Pai, se deparar com a mensagem de Deus, não a mensagem do pastor Juscelino. É o que eu te peço em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém. Quem dizem os homens que eu sou? Ou seja, por que Jesus ele reúne os discípulos e ele faz essa pergunta? Irmão, muitas das vezes a gente tem que ter muita coragem, porque é nessa hora que as pessoas se aproveitam para detonar. Tá entendendo? Ou se não, se ajunta numa rodinha e ali, sabe, o fulano, fulano não presta, fulano é isso, fulano. E na frente é tapinha nas costas, é meu pastorzinho, meu queridinho. Eu tenho muitas essas falsidades aqui dentro, irmão. Eu sei o que eu estou falando. Jesus reúne os discípulos e faz uma pergunta: o que dizem que o povo aí que eu sou? Só que os discípulos que estão acostumados a estar com o povão, eles começam a falar. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outro diz que tu és Jeremias, outro diz que tu és profeta. Ou seja, o que o povo achava de Cristo? O povo achava de Cristo aquilo que estava na lei, aquilo que estava sobre os antigos, porque verdadeiramente o povo não conhecia Jesus. Irmão, para falar a verdade, muitas das vezes a gente não conhece nem nós mesmos. E Jesus faz essa pergunta: o que o povo está dizendo de mim? Isso é uma coisa muito interessante, muito interessante. O que você diz do seu pai, onde você chega? O que você diz da sua mãe, onde você chega? O que você diz do seu filho, onde você chega? O que você diz daqueles que estendem a mão para você, onde você chega? Isso é muito interessante. Se na frente a gente diz abraça o pai, abraça a mãe, e por trás a gente somos hipócritas, vocês sabiam disso? Nós não passa de fariseu, nós não passa de hipócrita. E era o que Jesus, ele queria saber, não que Jesus não soubesse. Mas Jesus estava trabalhando ali o psicólogo daqueles discípulos. Jesus agora estava colocando agora eles no estreito. Estava agora expondo eles. Olha só. Quem é Jesus? Jesus está fazendo uma pergunta aqui, irmão. Vai chegar a hora de Jesus perguntar a eles assim: vocês que andam comigo, comem comigo, passam o dia comigo, o que vocês falam de mim por aí?
Isso é muito importante. Eu vinha meditando ontem, de São Paulo para cá, nessa passagem. Porque às vezes você está na mesa e a gente escuta o que a gente não queria escutar. Eu vinha conversando com Jesus e disse assim, será que sou tudo isso, Jesus? Eu não tenho nada de bom. Hoje eu não consegui nem orar, acredita direito? Hoje eu não consegui nem orar hoje de manhã direito. Eu disse, Jesus, eu não aguento orar. Eu não tenho palavras para orar. De cada coisa que você ouve, e às vezes eu pergunto, por que os pessoal estão na casa se eu sou tudo isso? O que estão fazendo aqui? O que minha esposa está fazendo do meu lado se eu sou tudo isso? Muitas das vezes seu filho é desse jeito. Onde chega fala mal de você. Muitas vezes sua esposa é desse jeito. Onde chega fala mal de você. E na sua frente é uma hipocrisia. E agora Jesus, ele vai colocar os hipócritas no estreito. Porque Jesus conhece o coração do homem. Veja bem, irmão. Primeiro, quem é Jesus? A primeira forma de conhecer Jesus é o conhecimento externo. E como é que nós podemos conhecer esse Jesus pelo conhecimento externo? Marcado pela opinião corrente. Ou seja, quem é fulano? Quem é ciclano? Às vezes a pessoa nem conhece ciclano, já pensa mal dela. Uma vez o pastor Júnior, que é o pastor do Ministério Encontro com Deus, fez uma reunião na triagem, porque os caras se reuniam lá e me queimavam. Os pessoal não queria vir para cá, não. Talvez algum de vocês também fizeram parte dessa reunião. Tá entendendo? E me queimavam, mas me queimavam. O pastor Júnior fez uma reunião e disse assim, como é que vai alguém lá para a casa de recuperação? Vocês só reuniram para falar mal do pastor Jusilã? E quando eu chegava na triagem lá, um cafezinho, pastor, abraço, pastor, uma benção. Teve uma vez que eu disse que esse é o meu mal. Eu disse assim, rapaz, vocês são hipócritas demais, viu? Vocês se reúnem aqui para falar mal de mim quando eu chego aqui. Será que esse café não está com veneno? Perguntei até isso aí. Você está entendendo? Porque aquilo que você fala, irmão, deixa manchado para o outro o nome da pessoa. Está entendendo? E sabe o que é que fala mal do outro? É quem é carnal, não quem é espiritual. Porque nós vamos ver aqui os carnais e os espirituais dentro dessa reunião aqui que Jesus faz. Irmão, o espiritual ele vê coisa boa. O espiritual ele fala do que é bom. O carnal ele só fala do que não presta. Só fala do que, tá entendendo? E aqui dali deixa manchado. A integridade, o ministério, o nome da pessoa. Aí veja bem, a primeira forma é um conhecimento externo, marcado pela opinião corrente. A segunda maneira de responder requer uma posição pessoal. Porque Jesus ele faz uma pergunta do que os outros acham dele, faz uma pergunta agora direta. Quem vocês dizem que eu sou? Talvez se eu perguntasse a vocês aqui quem eu sou, vocês iam falar um bocado de hipocrisia aqui, porque está na minha frente. Mas por trás, pastor é bruto, ignorante, jumento, é o nome que eu escuto. Não presta. Muitas das vezes é assim. E muitas das vezes na reunião da gente, vem sentar o Espírito Santo, senta o capeta, senta o diabo. Porque a gente vai ver aqui depois em seguida o diabo usando Pedro. Muitas das vezes, irmãos, nos reunimos no café da manhã, dentro de casa, para falar mal dos outros. Dentro da nossa casa. Para falar mal do pastor, do culto de ontem, da igreja de ontem. Aí está uma filha de um lado, um filho do outro. E ele cresce, está entendendo, dentro de casa ouvindo. Pô, vou para a igreja não. Por quê? Pô, meu pai e minha mãe só, toda vez que sai daqui, só sai falando mal dos crentes. Isso é muito importante.
O que adianta a gente passar o dia todo lendo a Bíblia? O que adianta a gente tirar uma semana de jejum? O que adianta a gente orar 2 horas? Eu estava hoje de manhã, um pouquinho que eu consegui orar, e disse, Senhor, 9 anos que eu estou aqui, o que está valendo a pena? Trinta anos de casado, o que está valendo a pena? Será que Deus está respondendo a minha oração? Será que eu não mudei em nada? Que hoje as pessoas chegam e só falam mal de mim? Eu disse, eu só tenho que trocar o coordenador e colocar outro aqui, do jeito que o povo quer. Para ver que onde o povo chegar, o povo pelo menos fale bem. Muitas das vezes tem que trocar de marido, para ver se muda em casa. Porque muitas das vezes a gente não vê erro na gente. Uma certa vez aqui, um cara quis me envergonhar aqui na frente do pastor Júnior, estava cheio de gente aqui, cheio de gente. E o pastor Júnior, ele solta a corda, ele pergunta, quem é o Juscelino? Ele fez essa pergunta para você ontem, não foi, Leonardo? Aí você aproveitou. Aí ele pegou e disse assim, ó, quem é o Juscelino? Na frente de todo mundo. Aí o cara pegou e disse assim, o pastor Juscelino é muito nervoso aqui. Aí eu fiquei pensando, eu disse, poxa, irmão, tanta coisa pro cara falar. Mas internet é assim mesmo, é ingrato. Isso dentro de mim. Aí me escatitou, todo mundo me caçoando, achando graça de mim. Aí eu peguei, quando terminou, disse, você terminou, irmão? Terminou. Agora diz pra ele, quem é a causa do ser nervoso? É você, irmão. Não obedece. Bota o sinal na laboterapia, você está escondido. Você só quer fazer o que quer. Tá entendendo? Muitas vezes nem a sua família te atura, eu tenho que te aturar aqui. Então, quer dizer, eu sou nervoso, mas tu é a causa. Aí ele ficou todo errado. Muitas das vezes, irmão, a gente julgar as pessoas, condenar as pessoas é bom demais. Mas a gente procurar melhorar também. A gente tem que procurar melhorar. Por quê? Porque a fé não se limita a oferecer alguma informação sobre a identidade de si, de Cristo. A fé não está baseada nisso. Porque muitas das vezes a pessoa procura Cristo, irmão, não pelo que ele é, pelo que ele tem. Muitas das vezes a pessoa procura essa casa não é por causa de mim, irmão. Está entendendo? É pelo que a casa tem para oferecer. E muitas das vezes, Cristo faz essa pergunta por causa disso. Não era porque Cristo era bom, até mesmo porque o povo não reconhecia Cristo como Filho de Deus. O povo não conhecia Cristo como um homem de Deus. O povo via Cristo como aquele que podia dar alguma coisa para eles. Ou seja, pessoas interessadas. Pessoas que chegavam até a Cristo, irmão, por interesse. Se Jesus não tivesse nada para dar para eles, vocês acham que eles andavam atrás de Jesus? Se essa casa não tivesse nada para te oferecer, você acha que você estava aqui? Você não está aqui por causa de mim. Você está aqui por causa da casa. Então, muitas das vezes, a fé não se limita a oferecer informação. Porque muitas das vezes a nossa informação entristece as pessoas. As nossas informações deixam as pessoas incrédulas. As nossas informações mudam as ideias das pessoas. Poxa, eu achava que aquele fulano era uma benção. Poxa, eu achava que o teu pai era isso. Poxa, eu achava que tua mãe, tá entendendo? Mas se eu estou ouvindo isso da tua boca, então o que eu vou fazer lá? Se tu que está lá está falando essas coisas, o que eu vou fazer lá? O que eu vou lá na tua casa fazer o quê? Muitas das vezes, irmãos, as informações, ela é igual, sabe o quê? É igual mídia. Ela levanta e ela derruba. Você está entendendo? Muitas das vezes. Hoje é até bom fazer essas lives, porque de primeiro tinha interno que quando queria ir embora, dizia assim, rapaz, o pastor falou uma palavra lá, mãe, e eu vou dizer uma coisa pra senhora, a senhora me conhece, tá entendendo? Se a senhora não tirar daqui, sabe que eu sou capaz de fazer. E teve uma mãe que tirou o filho aqui, de repente, foi assim, um piscar de olho, e eu sem saber de nada, e perguntando o que foi que houve.
O que foi que houve? Não, nada não. O que foi que eu... Quando ela chegou em casa, ela manda uma